E aí, pessoal? Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre se sentiu atraído pelo desconhecido. As profundezas dos oceanos e lagos sempre mexeram com a imaginação, criando histórias de sereias e monstros marinhos. Nessie e Champi são lendas que ecoam como um grito no meio do rio Amazonas. Fotos e vídeos estranhos atiçam a curiosidade de cientistas e aventureiros. Expedições buscam desvendar a verdade por trás dessas histórias. Mas, mesmo com toda a tecnologia, os mistérios continuam. A escuridão das profundezas é um desafio para quem busca respostas. A busca por Nessie e Champi é uma expedição rumo ao desconhecido. Nas terras altas da Escócia fica o Lago Ness, o segundo maior da Grã-Bretanha em tamanho. A primeira vez que alguém falou sobre uma criatura estranha por lá foi no século VI d.C. Diz a lenda que São Columba, um missionário irlandês, deu de cara com um monstro nas águas do rio Ness. O santo, então, mandou o bicho voltar para as profundezas e ele obedeceu. Mas foi só no século XX que a história do monstro do Lago Ness ganhou o mundo. Em 1933, o jornal Inverness Courier, da região, publicou a história de um casal que jurava ter visto uma criatura bizarra atravessando a estrada na frente do carro. Eles descreveram um bicho enorme, com um pescoço comprido como uma cobra, e a notícia se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena. A partir daí, todo mundo de repente começou a ver o tal monstro. A lenda do monstro do Lago Ness virou uma febre mundial, chamando a atenção da mídia internacional e mexendo com a imaginação de pessoas de todos os cantos. Quem diz ter visto a Nessie geralmente fala de uma criatura com um corpo enorme e um pescoço gigante, tipo um plesiosauro. As testemunhas falam de um bicho grande, com umas costas cheias de corcovas e barbatanas. Um dos casos mais famosos rolou em 1934. O cirurgião londrino Robert Kenneth Wilson disse que fotografou a criatura enquanto dirigia pelo lago. A imagem, que ficou conhecida como a fotografia do cirurgião, mostrava um pescoço enorme e uma cabeça pequena saindo da água. Por muito tempo, muita gente acreditou que a foto era real. Mas em 1994, descobriram que era tudo mentira, uma armação. Outro caso famoso foi em 1975, quando o zoólogo americano Robert Rines foi até o Lago Ness com um sonar para tentar encontrar a criatura. Durante a expedição, a equipe viu umas imagens sinistras no sonar, que pareciam mostrar um corpo gigante com 4 membros. Na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, fica o Lago Champlain menor e mais raso que o Lago Ness. Os indígenas da região contam lendas de um monstro gigante que vive nas águas do lago há séculos. A primeira vez que o Champi apareceu em documentos foi no século XVII. Em 1609, o explorador francês Samuel de Champlain disse ter visto uma criatura com cabeça de cavalo e corpo de cobra. Assim como aconteceu com a Nessie, o número de pessoas que juram ter visto o Champi aumentou muito no século XX. Em 1977, uma foto tirada por Sandra Mansi, em Lake Willoughby, que é ligado ao Lago Champlain, deixou todo mundo de cabelo em pé. A imagem mostrava uma coisa escura e comprida saindo da água, com o que parecia ser um pescoço longo e uma cabeça pequena. A fotografia de Mansi virou a representação clássica do Champi e muita gente usa ela como prova de que o bicho existe. As descrições do Champi variam, mas a maioria das pessoas diz que ele tem um pescoço comprido, cabeça pequena e corpo de cobra, parecido com um plesiosauro. Algumas pessoas falam de barbatanas ou corcovas nas costas. O tamanho também varia, mas geralmente é menor que o da Nessie, com estimativas entre 6 e 15 metros. Um dos casos mais marcantes aconteceu em julho de 2003. Uns pescadores disseram que viram o bicho nadando ao lado do barco por uns 15 minutos. Segundo eles, o Champi chegou perto, botou a cabeça para fora da água e depois mergulhou de novo.
Outro encontro sinistro rolou em 2019. Uns turistas que estavam navegando pelo Lago Champlain disseram que viram o Champi 2 vezes no mesmo dia. Apesar de tanta gente jurando de pé junto que viu, a ciência ainda não confirmou a existência do Champi. As lendas da Nessie e do Champi, apesar de terem surgido em lugares diferentes, têm muito em comum. As duas falam de monstros aquáticos gigantes, com pescoços compridos e corpos de cobra, parecidos com plesiosauros. Os relatos de quem diz ter visto as criaturas também são parecidos, com descrições de movimentos rápidos, mergulhos repentinos e aparições relâmpagos. Outra semelhança é que existem fotos e vídeos que supostamente mostram as criaturas. Só que a qualidade das imagens é duvidosa e não existe nenhuma prova concreta, o que só aumenta o mistério. Os cientistas, em geral, não acreditam muito na existência dessas criaturas. Apesar das semelhanças, as lendas da Nessie e do Champi também têm suas diferenças. A lenda da Nessie é mais antiga e famosa, com registros que datam do século VI. Já a lenda do Champi, apesar de fazer parte da cultura indígena há séculos, só ficou famosa no século XX. A ciência não desiste de desvendar os mistérios da Nessie e do Champi, buscando explicações para as aparições. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias tentando entender a verdade por trás das lendas. Uma das mais famosas diz que as criaturas podem ser plesiosauros, répteis marinhos que viveram na época dos dinossauros. Mas a maioria dos cientistas acha essa teoria pouco provável. Outra teoria diz que as criaturas podem ser esturjões gigantes, peixes de água doce que podem ficar enormes. Muitos cientistas acreditam que as pessoas veem coisas e acham que são a Nessie e o Champi por causa de fenômenos naturais ou porque confundem com animais comuns. O clima e a geografia dos lagos podem criar ilusões de óptica, fazendo as pessoas interpretarem errado o que estão vendo. Troncos de árvore boiando na água, por exemplo, podem ser confundidos com o pescoço de um monstro. As ondas, principalmente em dias de vento, podem criar formas que parecem um bicho se mexendo. Além disso, alguns animais que vivem nos lagos podem ser confundidos com as criaturas lendárias. Outra linha de pesquisa se concentra em analisar as características dos lagos e os animais que vivem neles, tentando descobrir se seria possível existir um bicho gigante e desconhecido. Estudos sobre a quantidade de comida disponível no Lago Ness, por exemplo, sugerem que seria difícil sustentar uma população de criaturas do tamanho da Nessie. A temperatura da água também é importante. O Lago Ness, por exemplo, é muito frio para répteis como os plesiosauros, que precisam de água quente para sobreviver. Mesmo sem provas, a busca pela Nessie e pelo Champi continua. As lendas da Nessie e do Champi, verdadeiras ou não, tiveram um impacto cultural enorme. As criaturas viraram ícones da cultura pop, aparecendo em filmes, livros, novelas, jogos e tudo quanto é tipo de entretenimento. O turismo também se beneficia das lendas. O Lago Ness e o Lago Champlain atraem milhares de turistas todos os anos, loucos para ver as criaturas lendárias. As lojas de souvenirs vendem de tudo, de miniaturas da Nessie e do Champi a camisetas, canecas e outras bugigangas. As lendas também incentivaram a pesquisa científica. Mesmo depois de décadas de pesquisa, os mistérios da Nessie e do Champi continuam sem solução. A falta de provas mantém o debate aceso e a chama da curiosidade acesa. Tem gente que acredita de verdade na existência das criaturas, enquanto outros acham que são apenas lendas ou confusões. Seja qual for a explicação, as lendas da Nessie e do Champi nos lembram do poder da imaginação e da nossa fascinação pelo desconhecido. As profundezas escuras dos lagos continuam a despertar a nossa curiosidade e a nos desafiar a desvendar os mistérios da natureza.
E mesmo que a gente nunca encontre provas definitivas da existência da Nessie e do Champy, suas lendas vão continuar nos inspirando e alimentando a nossa imaginação. Afinal, quem nunca sonhou em encontrar um ser mitológico, né?